Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar ao vivo mais um Panorama MS e hoje nós vamos abordar um assunto que tira o sono de muita gente. Olha só. Os problemas de quem mora em condomínios, conflitos que deixam síndicos e administradores de cabelo em pé. Como resolver cada situação? É o que você confere agora. Estão comigo aqui no estúdio o Rafael Lima, que é contador e síndico profissional, e a Cristiane Miller, que é advogada especialista em direito condominial. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação de vocês. Olha, eles é que vão me ajudar a responder todos os questionamentos, lembrando que você também pode participar dessa nossa conversa pelo WhatsApp, no telefone 991060300. E a gente vai começar o programa de hoje vendo alguns depoimentos de moradores de condomínios. Barulho, lixo na porta de casa, problemas com estacionamento, tem de tudo, olha só. Acho mais seguro, perto que tem portaria, entendeu? Você sai, você viaja, você volta, tá tudo tranquilo, você entendeu? Eu nunca tive problema nenhum. Toda a vida morei em condomínio, entendeu? E assim, para mim, é essencial. Porque a segurança hoje é que importa, né? Quando eu morava com a minha mãe, eu estava naquela fase de terminar TCC, encerrando estágios na faculdade. Então, como eu estudava de manhã, eu fazia estágio de manhã à tarde, estudava à noite, os meus horários para produzir conteúdo era na madrugada. E a minha vizinha de cima era terrível. A minha mãe morava no térreo, de frente para o salão de festas. Então, eu sempre tinha os dois conflitos. Ou era a vizinha de cima, ou era o salão de festas. E a minha vizinha de cima era adolescente, passava muito tempo sozinha, porque a mãe dela deixava ela cuidando do apartamento. E ela fazia festas monumentais durante a madrugada. Então, eu interfonava na portaria, eu interfonava para o síndico, eu ligava para o celular da mãe dela. A gente se cruzava pelo condomínio, olhava feio uma para a outra. Então, assim, o que deveria ser uma relação cordial entre vizinhos virou uma guerra de condomínio. Então, por 4 meses, eu tive todo um desgaste de tentar fazê-la ficar em silêncio durante as madrugadas para eu poder estudar. E aí a gente entrou num conflito terrível até a mãe dela levar ela embora do condomínio. Nesse momento eu me senti um pouco culpada, mas eu precisava estudar. Quando você mora em comunidade, convive com comunidade, vai ter problema. Isso acontece com famílias em casas individuais, quem dirá em condomínio com pessoas estranhas. Eu já tive alguns problemas de ser notificado, nunca tomei multa, porque talvez o que eu tenha feito dentro de condomínio não foi para uma multa. Mas já deixei o meu carro em vaga de visitante, eu sei que isso não poderia acontecer, fui notificado. E já fui notificado também em relação a deixar um lixo na porta da minha casa, não por muito tempo, no período que eu mesmo estava limpando a minha casa, e aí acabei sendo notificado por conta disso. Às vezes a gente quer fazer uma coisa em casa, a gente nem está percebendo que está atrapalhando o outro, mas se coloca também no lugar daquela pessoa. Seja você a pessoa que quer fazer a instalação no domingo, seja você a pessoa que vai reclamar da pessoa que está fazendo a instalação no domingo. Veja, eu estou ultrapassando. O barulho que eu estou fazendo realmente é tão grande a ponto de incomodar? Ou então, será que o barulho que eu estou ouvindo é tão insistente assim que merece criar um mal-estar com o meu vizinho para poder fazer reclamação com ele? Poxa, o cara parou errado na minha vaga, mas será que ele não é um vizinho novo? E sabe, ele foi orientado certamente qual que foi a vaga dele? Acho que é você ter um pouco de bom senso, esperar um pouquinho. Às vezes incomoda, às vezes você não teve um bom dia, você não está disposta a ficar, né, pensando no outro, mas... acho que essa é mais a receita de tranquilidade. Você sempre ter um pouco de bom senso, respeito e se colocar no lugar do outro. Uma dica aí, então, logo no início do nosso programa, mas eu vou começar fazendo uma pergunta para o Rafael, que é contador e síndico profissional. Rafael, essa tolerância, ela funciona sempre? Nem sempre. A gente diz que primeiro você precisa realmente, como ela disse, usar um pouco do bom senso. Ir até o seu vizinho, verificar realmente o que pode se fazer entre vizinhos, essa cordialidade que ela comentou, verificar se realmente aquele horário é o horário adequado, se ela é uma moradora nova do condomínio, apresentar para ela as normas do condomínio. A gente diz que o bom senso ele sempre vem primeiro. Não houve essa cordialidade, passa para o teu síndico, passa para o teu conselheiro, síndico de bloco, subsíndico a gente chama hoje, para que tenha essa primeira cordialidade, depois se manda para
determinados processos dentro do condomínio. E quais os principais problemas que vocês enfrentam? Barulho, cachorro. Eu acho que esse é um dos 2 pontos principais para dentro de um condomínio. Tem uma pesquisa que eu fiz aqui que diz que os problemas em condomínios envolvem 5 Cs, que seria carro, cachorro, criança, calote e cano. É isso mesmo? É isso mesmo. Esses são os principais e eu acredito que acompanham a vida do condomínio desde a abertura do seu CNPJ até o findar dele. Então, esses são realmente todos os processos que um condomínio tem para um síndico, seja ele profissional, seja ele o síndico de dentro do condomínio, ele tem que se atentar a esses 5 pontos de dentro do condomínio. Cristiane, existe uma maneira de solucionar tudo isso? Uma melhor maneira, uma receita aí? Não, com certeza existe, né? A gente fala que o problema está aí para ser solucionado. O que deve ser feito dentro dos condomínios, principalmente condomínios muito grandes, eu digo que é talvez uma conscientização. Às vezes o síndico fala assim, mas não adianta, as pessoas não me escutam. Não, mas vamos trabalhar uma conscientização, avisos nos murais, mensagens realmente por e-mail, nos grupos. Pessoal, vamos colaborar. E fazer um regimento interno bem elaborado, bem feito, com todas as situações que podem haver dentro do condomínio, para caso aquelas pessoas que não colaborem de maneira, com alguma conversa cordial, igual o Rafael falou, mas que daí possa ser aplicado ao regulamento do condomínio. E dentro desse regimento, você colocando, estabelecendo quais são as regras de horário, igual a moça na reportagem falou, horários de manutenções, de furadeira, isso tudo você se coloca dentro do regimento interno. E aí você pode, quando o morador não cumpre essas cláusulas, emite-se uma notificação, que é no caso como se fosse uma advertência. Olha, senhor, o senhor descumpriu o artigo tal do regimento interno que previa que o senhor não poderia usar furadeira nos horários determinados. E mesmo assim o senhor utilizou. Caso utilize novamente, o senhor pode vir a ser multado. E dentro do regimento interno também se estabelece essas multas, ou por porcentagem, ou por valor fixo, depende de cada realidade de condomínio. E aí o morador realmente não cumpriu com essa determinação, após a notificação, continuou fazendo de forma errada, atrapalhando os demais, aplica-se a multa, que é um valor pecuniário que vai pegar no bolso, Aí as pessoas dão uma pensadinha melhor antes de agir. E geralmente as multas, elas são progressivas. A primeira é numa porcentagem, a segunda dobra e assim por diante, até a pessoa se conscientizar de que ela vive numa comunidade grande e que ela tem que respeitar sim os demais e não pensar que ela está só dentro da casa dela, Rafael, essas multas, elas geralmente funcionam para quem é incomodado ali, essa pessoa, se ela for reclamar, as multas funcionam no dia a dia do condomínio? Funciona. Como a doutora falou, o brasileiro ele tem aquele incrível problema. Tocou no bolso, ele abre a mente. Então, primeiro vem realmente uma notificação, como se fosse um alerta a esse morador, a esse condômino. Olha, você infringiu as regras do condomínio. Na próxima vez, será aplicado as penalidades, seja as multas, como a doutora falou, por porcentagem, por valores. Como é que o morador acompanha isso? Desculpe interromper, mas como é que o morador acompanha se aquele vizinho incomodativo realmente está sendo punido? Geralmente, os condomínios que a gente trabalha têm os relatórios, E dá um feedback para aquela pessoa que fez a sua reclamação. Lógico, você não pode colocar isso no mural, você não pode divulgar, porque pode trazer problemas para o condomínio. Mas o feedback, aquele que foi o reclamante, você tem que dar. Você tem que falar para ele, olha, a tua reclamação foi passada adiante e está sendo concretizada conforme o regimento interno do condomínio. Esses pontos, eles precisam estar muito bem casados como uma engrenagem. Porque pensa, você faz uma reclamação ao síndico, ou seja, ao zelador, e não é passado para frente, gera naquele que fez a reclamação uma impunidade. Então, quer dizer, eu posso fazer também. Cristiane, quando é hora da gente sair dessa fase de reclamação e ir para uma ação judicial? No decorrer do condomínio, diversas situações, infelizmente, acabam indo para o judiciário porque as pessoas não se conscientizam de que aquilo que ela está fazendo está errado.
né? Ele, por exemplo, questões de barulho. Nós temos a lei de perturbação ao sossego público, né? Então, dependendo do barulho que é feito, ele infringe uma lei que pode ser considerado um crime, de você perturbar o sossego de alguém. Então, tudo isso, você pode acionar a autoridade policial para combater essa questão de barulho, e aí realmente pode acontecer uma ação judicial. Eu julgo que as ações judiciais, elas acontecem quando realmente já foi tentado de todas as formas, conscientizar, conversar, multar, ter multa novamente, aplicar novamente uma multa, aí infelizmente o síndico tem que partir para uma ação judicial a fim de resolver aquele problema. Os maiores casos assim de situações no condomínio que a gente vê de ação judicial, não é nem tanto por barulho, que chega um momento que a pessoa se conscientiza que ela está fazendo errado, mas a questão assim, por exemplo, de obras irregulares, alterações de fachada, troca o modelo da janela sem autorização, isso tudo não tem só simplesmente você ficar multando, você tem que tomar uma medida mais drástica e rápida junto à pessoa, né? Então, o síndico realmente tem que buscar a via judicial. O morador também pode buscar a via judicial, com por exemplo, contra um vizinho? Pode, com certeza. O morador que se sentir incomodado, toda pessoa que se sentir lesado de alguma forma, né, seja moral, fisicamente ou financeiramente por alguém, pode buscar o judiciário. Aí vai ser uma ação individual da pessoa e não em nome do condomínio. E também tem aqueles casos que, assim, quando o síndico vai fazer uma notificação, recebe uma reclamação de alguém, ele deve analisar muito bem esse caso antes de notificar e multar, para que não haja uma notificação, uma multa irregular. Porque às vezes a gente sabe, acontece, briga de vizinho, eu não gosto dela, ela não gosta de mim, então qualquer coisa que ela faça, ou mesmo que ela não faça, eu vou reclamar dela, para o síndico multar essa pessoa. Então tudo isso o síndico tem que ter muito controle, né, aquele jogo de cintura, exatamente, para tratar essas situações, para que o condomínio não haja também de maneira errada. E os moradores também, que se sentirem injustiçados, né, inconformados com a multa que recebeu, podem também buscar o judiciário para tentar questionar essa situação. Mas, assim, aí vai do próprio morador provar que ele não estava errado naquela situação, né? Então, esses casos também acontecem indo para o judiciário. Olha, a gente já tem uma perguntinha aqui da Alice, ela é moradora do Vilas Boas. Ela diz: morei num prédio onde uma moradora passava a roupa com tábua e tudo em pleno corredor do edifício. Acho que era para economizar a energia dela. Fez um comentário. A Daphne, da Vila Glória, ela disse: moro num condomínio onde a piscina é só para morador, mas tem muita gente que leva visitante. O que ela pode fazer nessa situação? Vou perguntar para o Rafael. Bom, o primeiro caso, eu acho que é muito complicado você utilizar a energia da área comum. Por mais que ele seja... É permitido isso? Não é permitido. Por mais que lá na planilha orçamentária do teu condomínio está descrito área comum, energia, ele é para uso comum do condomínio. O pessoal da limpeza vai utilizar uma enceradeira, vai utilizar alguma coisa para o condomínio. Fora disso, é dentro da sua unidade particular. A segunda pergunta, perdão, que ela falou? Vou repetir aqui exatamente como ela perguntou. Ela disse assim, que ela mora num condomínio onde a piscina é só para morador, mas muita gente leva visitante. O que ela pode fazer nessa situação? Nesse caso, ela precisa verificar se o regimento interno dela está descrito que a piscina é somente para moradores. Se não for, ela faz uma reclamação por escrito ao seu síndico, pedindo ali as justificativas, o porquê de estar deixando não moradores entrar dentro da piscina. Tem uma nova regulamentação do Corpo de Bombeiros, não vou lembrar agora a numeração, que os condomínios hoje eles têm que ter um fiscal de piscina. Então isso já inibe e muito não moradores a utilizarem a piscina. Entendi. A gente tem entrando nesse assunto de piscina, é obrigatório ter o exame médico? Porque alguns condomínios têm e outros não. Tem alguma regulamentação com relação a isso? Não. Hoje, para condomínios, ainda não tem. Mas é bom, já que vai ter esse fiscal de piscina, por que não ter? Isso é para a saúde de todos, né? Uhum. Isso facilita não proliferação de certas doenças, né? Isso pode muito
ajudar o condomínio. Essa questão do exame médico, o condomínio tem que regulamentar e colocar dentro do regimento interno, né? Se aprovar numa assembleia, essa é a exigência. Sim. Aqueles condomínios que exigem, os moradores têm que cumprir. Aqueles condomínios que não têm, aí fica livre. Mas realmente é um fator interessante a se pensar. Aí, lógico que envolve outras coisas. O condomínio tem que disponibilizar o médico para fazer o exame médico, tem que disponibilizar as carteirinhas e tem que disponibilizar alguém para fazer o controle da fiscalização disso. Mas dependendo da quantidade de moradores, do tamanho da piscina, é interessante sim, né? Maravilha, bom, eu agradeço a participação aí das meninas. Agora a gente vai para um rápido intervalo, porque no próximo bloco a gente mostra o exemplo de um condomínio aqui de Campo Grande que enfrenta aí problemas, né, como todos os outros. Você vai conhecer também um morador problema. Sim, ele existe, gente, olha, na verdade é uma mulher. Participe com a gente aí pelo WhatsApp, no telefone 99106-0300 e nós já voltamos. Voltamos. Para muita gente, morar em um condomínio é questão de segurança. Mas olha, é também um exercício de jogo de cintura e tolerância. Quem normalmente intermedia aí essas situações é o síndico. E a Elza Recalde, a nossa repórter, foi conversar com um administrador de um condomínio com quase 800 apartamentos. Veja só. A principal justificativa quando uma pessoa decide por morar em condomínio é a segurança, como, por exemplo, portaria 24 horas, circuito de câmeras, mas nem tudo são maravilhas neste convívio em comunidade. Muitos se esquecem das regras de convivência e regimento interno do edifício. Alex é síndico e explica qual é a função de um síndico que também é morador. A função do síndico é administrar com responsabilidade. O síndico, muitas pessoas não sabem, ele responde civil, criminalmente também. O CNPJ do condomínio, o CPF do síndico é vinculado, então é uma grande responsabilidade. E também trabalhar com a receita, inadimplência e o principal, mexer com pessoas. Trabalhar com pessoas, com seres humanos é complicado em algumas questões aqui dentro do condomínio. Os espaços comuns de um condomínio são compartilhados, como área de lazer, que inclui piscina, quadra de esporte e até espaço gourmet. Alex explica que as decisões de melhorias, obras e administração são tomadas pelo síndico e conselho fiscal, formado por moradores. Este condomínio aqui na capital tem 720 apartamentos, divididos em 15 blocos e mais de 680 famílias. Administrar o dinheiro e os problemas do condomínio não é tarefa fácil. Somente no ano passado, aqui foram registradas 316 ocorrências e os campeões desta lista são o barulho e a vaga de garagem. É o cachorro, é o cão, é o carro, é o cano, é a cadeira, é o casal, é a criança. Esses são os seres da minha vida, que não param todo dia. Tatiana é um exemplo de morador problema. Ela gosta de fazer festa em casa. Agora que está morando em apartamento, não quer mais pagar multas por excesso de barulho. A gente tem que segurar mesmo, né? Às vezes a gente fica falando um pouquinho mais alto depois das 10, na sacada, com a janela aberta, o pessoal já fica reclamando. Mas aí a gente tem que seguir as regras, né? Se adaptar. Uma hora a gente aprende, né, para não receber mais multas. Eu vou começar aqui com uma pergunta do Jonas, do Jardim Canguru. Ele quer saber se o síndico profissional, e eu vou fazer essa pergunta aqui para a Cristiane, se ele é a melhor solução para condomínios com grande número de moradores. Certo. Na verdade, eu não tenho como dizer assim se é exatamente a melhor solução. A gente tem que analisar cada tipo de condomínio, né? Nós temos, como passou na reportagem, um condomínio muito grande, temos outros que são condomínios às vezes menores. Eu sou síndica também, mas de um condomínio pequeno, de 24 apartamentos. Eu digo que o síndico profissional e o síndico morador, ele tem os prós e os contras, né? Como quase tudo na nossa vida. O síndico morador, ele sente realmente aquilo que o condomínio precisa. Quais são as necessidades do condomínio? Ele está ali, mesmo que trabalhe, né, durante o dia,
dia, ele está ali 24 horas para os moradores e muitas vezes ele precisa de uma rede de apoio, que é uma administradora, um contador, um advogado, para poder tratar as situações do condomínio da melhor forma possível e sempre dentro da legalidade. Porque, querendo, a maioria das vezes, o síndico, ele é uma pessoa que tem uma experiência ou tem uma profissão diferente de administrador em si de um condomínio. E o síndico profissional, ele vem com essa proposta de que ele já é mais profissional, ele detém conhecimentos técnicos de contabilidade, de administração, da parte jurídica, né? Mesmo não sendo advogado, ele tem que estudar essa parte das leis, e com isso ele traz talvez um pouco mais de profissionalismo dentro do condomínio. E o contra do síndico profissional é a questão da relação entre as pessoas, que ele acaba não conhecendo a realidade de cada um. Porque, às vezes, o síndico morador, ele sabe que aquela família está passando uma necessidade, sabe que aconteceu, teve um neném novo, por isso que teve choro de criança muito à noite. Então, ele sabe das necessidades ali do dia a dia. E o profissional, às vezes, não tem essa pessoalidade que também precisa. Eu acho que precisa um pouquinho de cada, né, ser dosado. O síndico morador, às vezes, peca nessa questão. Como ele tem muita pessoalidade, ele acaba ficando, não vou multar aquele porque é legal, porque ele é meu amigo, né? Então, isso é o pró e o contra. Então, cada condomínio, os moradores do condomínio têm que analisar esses dois tipos de síndico que hoje nós temos e ver qual é a melhor solução para o seu condomínio, né? Então, depende de cada condomínio mesmo. Rafael, quando é que surgiu essa questão do síndico profissional? Por que surgiu isso? E como é que vocês fazem para driblar justamente isso que a Cristiane estava falando, que é de não estar ali no dia a dia do condomínio? Bom, quando surgiu, eu não vou saber ao exato, né? Mas ele surgiu justamente, como a doutora falou, de profissionalizar essa, vamos assim dizer, hoje está virando profissão para muitos. A gente vê muitos casos em várias reportagens a nível Brasil de desvio de dinheiros de dentro do condomínio. A profissionalização, não vou falar que ela acaba com isso, mas ela diminui a possibilidade de um desvio de grande massa e valores. A profissionalização, ela traz para o condomínio um pouco mais de segurança. É lógico, como a doutora falou, você não tem aquela pessoalidade com os moradores. Você precisa dosar realmente. Como que a gente trabalha hoje? Geralmente, um síndico profissional, ele tem um representante dentro do condomínio. Um zelador que possa reportar a ele as dificuldades do dia a dia, seja ele um subsíndico, ou um apoio dentro do condomínio, isso aprovado em assembleia, né? Que possa trazer para ele essas questões do dia a dia, né? Hoje o síndico orgânico ele é muito importante, assim como o síndico profissional também é muito importante. Você precisa realmente saber dosar aonde a pessoalidade ela pode imperar e aonde a impessoalidade ela tem que ser dominante. Até o morador, né, tem que dosar, não ligar para o síndico de madrugada, fim de semana. Acontece bastante. Eu imagino. Olha, a gente tem uma pergunta aqui relacionada a síndicos do João Carlos, do Nova Bahia. Ele quer saber se o mandato de síndico pode ser compartilhado, ou seja, 2 moradores podem dividir aí a tarefa. Não, ele não pode ser compartilhado. A doutora vai saber mais do que eu, o Código Civil, ele fala que o representante do condomínio é um só, eleito em assembleia com mandato de até 2 anos. Rafael, é 2 anos? Não, é até 2 anos. Depende da tua assembleia se você vai colocar o teu mandato desse síndico para 1 ano ou 2 anos. O Código Civil, ele dá a sua limitação até 2 anos. Então, venceu os 2 anos, tem que fazer uma nova assembleia. O síndico, ele pode se candidatar a uma reeleição, mas ele tem que ser passado por uma assembleia. Por que não pode, doutora? Como o Rafael falou, o Código Civil prevê que o condomínio ele é representado, né, nas esferas cíveis, criminais, em todas as administrativas, por uma única pessoa, que é o síndico. O que acontece muito dentro do condomínio, para compartilhar, vamos dizer assim, as atribuições do dia a dia, de gestão, de controle de pessoas, tudo, com outra pessoa que a gente pode chamar de subsíndico, que ele também está previsto na lei, e geralmente está nesses condomínios grandes, como passou na reportagem, cada bloco tem o seu subsíndico para poder filtrar as situações, para poder auxiliar o síndico no dia a dia. Isso é muito comum, né? Dividir tarefas dentro do condomínio, mas representar, vamos dizer assim, assinar em nome do condomínio é uma só pessoa.
Maravilha, respondido aí para o João Carlos, obrigada pela participação. A Helenira, que mora no centro aqui de Campo Grande, ela disse: meu prédio não tem área de lazer para criança. No entanto, elas brincam no estacionamento. Isso pode? É complicado. Na verdade, assim, as áreas comuns do condomínio, elas têm a destinação fim. O estacionamento, todo mundo sabe que é para estacionar o carro para vaga de garagem. Além de que ela não é utilizada, não deve ser utilizada por crianças, nós temos a questão do perigo, né? Criança é muito rápida, é muito ágil, às vezes você está manobrando, passa uma criança no ponto cego do veículo e você pode causar um dano, né? Atropelando uma criança e causando um prejuízo aí para essa família. Então, o mais indicado é que, assim, que quando o condomínio não tem área de lazer específica para as crianças, realmente os pais têm que tratar essa situação fora do condomínio, né? Tentar interagir com as crianças em parques, em outros locais, porque a garagem é o local menos indicado para criança. Nem se tiver previsto em regimento, Rafael. Essa questão de não ter área de lazer também limita muito, né? Limita muito. Muitos condomínios realmente, principalmente os verticais, eles não têm esse espaço para as crianças. Como a doutora falou, é muito perigoso. Mesmo que você aprove isso em regimento interno, o condomínio ele toma para si uma responsabilidade muito grande se algo acontece com uma criança, num ponto cego, como foi dito, ou até mesmo a uma senhora, a um idoso que está querendo passear, uma criança com o cachorro ele é impossível. Então, eu tenho 3, imagina você caminhar com 3 cachorros dentro do condomínio, se ele te puxa num momento onde um carro está saindo. Então, realmente, se tem algum condomínio que aprova não tendo, ele toma para si essa responsabilidade. Sim, é uma questão de bom senso também, né? O Leonardo, do São Francisco, ele quer saber o seguinte: em caso de batida entre 2 carros no estacionamento do prédio, que é comum de acontecer, quem é que paga o prejuízo? A polícia de trânsito não foi para intermediar a situação porque era espaço privado e não na rua. Quem é que paga, doutora? Quem causou o dano, né? Aí as 2 pessoas envolvidas, elas têm que realmente ou entrar num acordo, num consenso para quem vai arrumar qual parte, ou quem vai se responsabilizar por tudo. E aí, não havendo um consenso, aquele que foi maior prejudicado realmente tem que buscar o judiciário para tratar essa situação. O condomínio em si não tem responsabilidade. Não tem porque foram 2 pessoas que agiram uma em detrimento da outra ali numa questão de acidente, né? A polícia de trânsito realmente não entra dentro do condomínio para averiguar essas situações, porque é uma garagem privada, mas é uma garagem compartilhada. Então, aí eles realmente que vão ter que se decidir entre os 2. Maravilha. Olha, mais uma perguntinha aqui da Marilene. Ela mora em um condomínio e quer saber o que fazer quando o inquilino não paga o condomínio. É certo cobrá-lo? Na verdade, assim, a taxa de condomínio, ela é responsabilidade do proprietário, sempre. Porque quem tem a posse do imóvel, quem tem as obrigações legais junto àquele imóvel, tanto de IPTU como condomínio, é o proprietário. O inquilino, no seu contrato de locação, geralmente vem que ele tem que pagar o condomínio, que ele tem que pagar o IPTU. Mas o que a gente geralmente indica para os clientes, né, nos clientes que a gente tem de imobiliária, de proprietários que alugam o imóvel, é que você pague o boleto do condomínio e do IPTU e repasse esse valor por inquilino. Porque caso o inquilino fique responsável pelo boleto do condomínio e não pagar, o condomínio vai cobrar o proprietário. E depois você pode entrar com uma ação de regresso contra o seu inquilino. Mas sempre, regra, lei, o condomínio é taxa de responsabilidade do proprietário. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais disso. Eu quero pedir para o Rafael lembrar para a gente como é que é formada a taxa de condomínio, mais uma vez, para que as pessoas entendam a importância, né, de fazer o pagamento em dia. Tá certo. Bom, a taxa de condomínio ela é feita por todas as despesas dentro de um condomínio, né? O gestor ou o grupo que for sentar com o síndico para fazer essa taxa de condomínio ou previsão orçamentária, como alguns dizem, tem que levar em conta todas as despesas anuais do condomínio. Água, energia da área comum, gás, se o gás for canalizado. Precisa levar em consideração também os avanços da correção monetária, extintor, alvará de incêndio, alvará de bombeiro, licença ambiental, tudo aquilo que engloba dentro de um condomínio. Se o condomínio ele vai contratar guarita, porteiros, limpeza
pelo condomínio, pelo CNPJ do condomínio, ou ele vai contratar uma terceirizada para fazer esse serviço. Tudo isso misturado, dividido pelas suas unidades, é que forma a taxa de condomínio. Hoje não existe uma receita de bolo, porque cada condomínio ele tem a sua particularidade. Algumas possuem academias, saunas. Hoje tem condomínios que você não precisa sair de dentro dele para ir ao supermercado. Sim. Outros condomínios você precisa ir longe. Então, cada condomínio tem sua particularidade. E essas particularidades que vão aumentando ou diminuindo a taxa de condomínio. Maravilha, já já a gente continua aqui com a nossa conversa, porque no próximo bloco o assunto é inadimplência. Saiba qual é a punição para quem não paga o condomínio e não deixe de participar com a gente. Eu estou sempre lembrando aqui o nosso telefone WhatsApp no 991060300. A gente volta já. Estamos de volta e, como eu disse no último bloco, agora a gente vai falar de inadimplência. Eu quero saber aqui da doutora se o morador inadimplente, quais são as punições que ele pode receber? Então, a inadimplência é o maior problema de todos, vamos dizer assim, 99% dos condomínios que existem no Brasil e por aí. A inadimplência, como que a gente trata esse inadimplente? O síndico ele tem que ter o controle dessa inadimplência, é uma competência legal que está no Código Civil, ele tem que tratar esses inadimplentes e caso a pessoa não pague, propor ação judicial, porque isso pode impactar na vida financeira desse condomínio, então o síndico tem sim que tratar, não tem que ficar pensando, mas aquela pessoa está desempregada, mas eu gosto daquele vizinho, não, o síndico tem que pensar que a inadimplência pode causar um problema muito grande e que se ele não tratar essa inadimplência, a responsabilidade vai ser dele. E para os inadimplentes, como que funciona e como que a gente orienta os síndicos a tratarem? Via de regra, contratando uma empresa especializada de cobrança para poder fazer aquele tratamento extrajudicial, conversar com o morador, até mesmo nos casos que as pessoas estão desempregadas, retornaram há pouco tempo do trabalho, pode-se fazer uma negociação parcelada. O síndico, de maneira alguma, pode dar desconto de juros, multa, correção monetária, os encargos previstos na convenção, porque o síndico não é dono daquela dívida e ele não pode abrir mão de alguma parte dessa dívida, mas pode sim oferecer parcelamento, para facilitar e até mesmo arrecadar o valor da taxa de condomínio. E quando essa cobrança extrajudicial não funciona, o síndico, junto com a sua equipe jurídica, eles têm que fazer a ação de execução de cobrança dessa dívida. Hoje, o Código de Processo Civil, ele traz que a taxa de condomínio, ele é um título executivo, semelhante ao cheque, que a gente sempre conhece. Vou executar um cheque que a pessoa não me pagou. O processo é mais ou menos o mesmo procedimento. Então, o síndico ele tem que contratar um advogado especializado em condomínio para fazer as execuções de taxas de condomínio dos inadimplentes. E aí, quando inicia-se o processo de execução, o morador ele é intimado para fazer o pagamento da dívida ou oferecer um parcelamento, que a lei prevê um parcelamento também, que é dando uma entrada de 30% ou em 6 vezes. E caso o morador não opte por pagar a dívida à vista ou oferecer esse parcelamento no processo judicial, ele pode sofrer penhoras de bens. E isso acontece muito, Primeira bem que a gente acaba penhorando do devedor é a conta bancária. Quem tem movimentação com conta bancária acaba perdendo dinheiro, porque o juiz vai tirar esse dinheiro da sua conta e vai repassar para o condomínio. Mas a pessoa fala, eu não tenho conta, eu não tenho dinheiro. Mas os bens também, tem outros bens que são penhoráveis, como veículos, motos e até o próprio apartamento. Aí entra aquela questão que muitos às vezes alegam, mas é o meu único bem, é o bem de família. A taxa de condomínio ela é a única dívida que pode se penhorar um bem de família, o seu único bem. Porque você está lesando outras famílias em detrimento de você não pagar aquele valor para contribuir com o seu condomínio. Então, ocorre sim a penhora do próprio imóvel, independente se ele está financiado ou não, acaba chegando nessa fase. Lógico que o condomínio tenta de todas as formas, junto com a sua equipe jurídica, realizar negociações, tratativas para que não aconteça. Mas o condomínio pode ser penalizado até a perder o próprio imóvel. Olha só. Rafael, quais os principais, a doutora citou aqui que o condomínio enfrenta muitos problemas, por conta da inadimplência. Quais os principais problemas e como é que o síndico ali, em conjunto com os moradores, podem aí resolver as situações de dentro do condomínio com a falta desse dinheiro
por conta dos inadimplentes? A inadimplência, ela prejudica muito a vida financeira do condomínio. E não é um condomínio, 2 condomínios que sofrem com isso. Como a doutora falou, praticamente 100% dos condomínios sofrem com uma inadimplência. Na pergunta anterior sobre previsão orçamentária, o síndico ele tem que também levar em consideração o índice de inadimplência que houve no exercício anterior, ou seja, no ano anterior ele precisa calcular isso para que no decorrer desse novo ano, dessa nova previsão orçamentária, isso não venha afetar o caixa do condomínio. A inadimplência, ela não deixa melhorias acontecer dentro do condomínio, investimentos que o condomínio poderia fazer ao longo daquele ano, ele não pode fazer porque não tem dinheiro em caixa. A única fonte de renda do condomínio é a taxa do condomínio, não tem outra. O condomínio ele só tem um CNPJ, ele só é considerado uma empresa para fins de contratação de pessoas, trabalhar para ele. Ao restante, ele é uma empresa sem fins lucrativos, ele não pode ter lucro com aquilo. Tudo aquilo que é arrecadado tem que ser investido dentro do condomínio. Se ele não arrecada, ele não investe. Eu moro num condomínio e ele tem ali uma margem que está escrito lá como lucro. Por que isso? É comum? Olha, geralmente lucro é a primeira vez que eu vejo, mas o que geralmente se tem é o fundo reserva. Entendi. Geralmente, e tem que ser feito isso, eu falo que os bons condomínios, os bons gestores, eles colocam uma margem e retiram do caixa do condomínio para uma conta poupança, ou seja, uma conta que possa render um pouco mais do que a própria conta corrente, para emergências. Esse fundo reserva só pode ser utilizado com aprovação de assembleia. Alguns condomínios eles colocam 2% da taxa total, 5%, 10%, aí também entra na previsão orçamentária. Tudo isso impacta dentro daquele valorzinho que a gente chama taxa de condomínio, seja ela mais alta ou seja ela menor. Bom quando é menor, né? Olha, a gente tem uma perguntinha aqui de uma pessoa que não se identificou. Pode mandar o nome depois, se quiser. Ela quer saber o que fazer quando o síndico marca uma reunião e poucos proprietários participam. Também é comum isso de acontecer, né? Muito comum. Bom, pode responder, algumas assembleias, elas precisam, e o próprio Código Civil, a doutora pode falar até melhor, que precisa de quórum específicos. Não se pode determinadas pautas serem apresentadas em assembleia se não tiver um quórum específico. Outras não, é quórum simples. Convocou, aquela quantidade de pessoas que está ali, pode ser votado. A não ser que destituição de síndico, alteração de convenção, algumas pequenas pautas, elas precisam sim de um quórum específico para que seja votado. Mas e quando o morador não participa, ele pode ser notificado? Por não participar de nenhuma, o síndico pode tomar alguma medida? Assim? Não, infelizmente a gente marcar não outra. Pode fazer não tem isso. Jeito. Tem que marcar outra. Como a doutora falou, é conscientização. Você precisa conscientizar os teus condôminos que a vida do condomínio ele parte da assembleia. A assembleia para dentro de um condomínio, ela é soberana. Ela é a que vai ditar tudo aquilo que vem para frente dela. Ela não vai anular aquilo que está para trás, ela vai somar aquilo que está para trás. Então, eu falo para você, condômino, que não participa de assembleias, vá, porque com certeza o teu síndico precisa de você e a gestão também. Maravilha. Mais uma perguntinha aqui de uma pessoa que também não se identificou. Ela quer saber o seguinte: a garagem é uma área privada? E quando tem um vazamento no teto da garagem, quem que arruma? A garagem, na verdade, assim, a propriedade da garagem ela é privada, né? Quando você compra um imóvel, um apartamento, geralmente está lá descrito no seu contrato com a construtora área útil e área total, né? A área total e também a área privativa. Então, a garagem ela faz parte vamos dizer assim, da metragem do seu imóvel. Mas tudo que acontece ali nela tem que ser o respaldo como se fosse área comum. Por exemplo, depois eu complemento essa parte da pergunta, mas você não pode simplesmente colocar o que quiser na garagem, porque a garagem é específica para veículos, e não, vou guardar um guarda-roupa, um carrinho de bebê. Não pode, né? Isso tudo vem delimitado dentro do regimento interno. Essa questão de infiltrações, de vazamentos de canos, realmente isso é responsabilidade do condomínio. O condomínio, junto com o síndico, tem que dar manutenção, né, nas
as instalações hidráulicas, elétricas de todo o condomínio para que não ocorra danos. E até mesmo assim, nesse caso, está danificando um veículo, mas pode ser uma coisa muito maior, estourar um cano, ficar muitos apartamentos sem água. Então, essa questão de instalações hidráulicas, elétricas, é responsabilidade do condomínio. O morador que está sendo lesado com essa situação, se já conversou com o síndico, não houve solução, faz uma carta escrita, uma notificação pedindo providências do síndico e aí pede para o síndico tomar essas providências. Se o síndico não tomar a providência, tem o conselho fiscal. Também é um outro cargo dentro do condomínio que auxilia muito, notifica também o conselho fiscal para que todos os gestores do condomínio tenham ciência do que está acontecendo. E aí é lógico, se o síndico não está com vontade de arrumar, não tem aquele intuito de fazer pelo condomínio, de cumprir as suas obrigações legais, que é fazer as manutenções prediais, aí o morador vai ter que realmente buscar o judiciário. Mais uma perguntinha aqui sobre garagem, Rafael. Como fica a vaga da garagem? Quem quer saber é a Hélida da Vila Kelly. No caso da pessoa ter carro e moto, ela quer saber se os dois têm de ficar numa vaga única ou se é o contrário, não pode ficar numa vaga única. Olha, não tem acredito que se o regimento interno dela fala sobre isso, ela precisa verificar diretamente com o síndico. O que existe é a limitação do tamanho da garagem. O que acontece hoje, muito frequentemente, algumas construtoras, ou a maioria delas, constrói para carros de passeio. Aí vem aquela família com 2, 3 carros, ou até mesmo carros, caminhonetes, e aquela parte da caminhonete que é maior que o carro de passeio fica para a rua. Isso atrapalha o trânsito. Então, se a moto e o carro dela conseguem ficar dentro do limite da garagem dela, eu não vejo problema. Agora, se parte para fora do limite da garagem, ela pode ser passível de uma notificação e uma multa do síndico dela. E também depende do regimento, né? De repente, o regimento... Geralmente, o regimento interno traz, né? Quando o condomínio não tem as vagas específicas para moto, o condomínio passa exatamente isso. Você pode colocar sua moto e seu carro na mesma garagem, desde que você não atrapalhe os limites dela, que você não pode atrapalhar os demais com seus 2 veículos. E alguns condomínios maiores, mais novos, eles já vêm com vagas de moto delimitada e aí os condôminos podem utilizar esse espaço. Mais uma perguntinha aqui da Paula, do Jardim dos Estados. Ela quer saber o seguinte, quem aluga pode ser o síndico? Eu entendi como sendo assim, o síndico pode fazer um papel de imobiliária? Não, hipótese alguma. O síndico ele é administrador do condomínio e não dos apartamentos. Né? Os proprietários que têm interesse em compra para investimento, para locação, realmente têm que buscar as empresas especializadas nesse assunto. O síndico ele não pode nem deve, né, interferir nas questões individuais, né? Tratar, vamos dizer assim, a cada unidade como se fosse a administração dele. Lógico que a gente sabe que existem síndicos que são corretores de imóveis, então aí é outra situação. Mas via de regra o síndico só administra a área comum e trata o condomínio e não os apartamentos. Já é muita tarefa, né? Já, bastante. Olha, uma pergunta aqui do Lucas, que mora no centro. Ele diz, no meu prédio, 3 moradores contrataram van escolar para as crianças. O motorista chega às 6h30 da manhã e buzina, incomodando os outros moradores. Como fazer, o que fazer nessa situação? Rafael, com experiência que tem. Eu acredito que primeiro passe para o síndico. E o síndico conversar com esse empreendedor, né, dessa van, com a empresa, para que isso não ocorra. A buzina, assim como qualquer ruído, ele tem a sua lei, né, do volume. Ainda mais 6h30 da manhã, que é um horário de descanso, né? Eu acredito que primeiro realmente use o bom senso, converse com a pessoa, leve isso para o teu síndico, não houve ali um consenso em não buzinar às 6h30 da manhã na frente de um prédio, que eu acredito que no centro que ele mora não tem só o prédio dele, vai ter vários outros prédios ao redor. Então isso não está só incomodando o prédio dele. Entendi, olha, ela está me corrigindo aqui, dizendo que na verdade ela quis dizer se quem é o locatário pode ser o síndico. Não pode.
Na verdade, pode. Hoje... sim. Se quem mora no síndico, mora de aluguel. Se quem é o síndico, mora de aluguel. Não tem problema. Hoje, o Código Civil, ele prevê que qualquer pessoa, física ou jurídica, pode ser síndico de um condomínio. Por isso, surgiu a figura do síndico profissional. Então, na verdade, assim, o síndico, qualquer pessoa mesmo, se eu sou locatária ou se eu nem moro no condomínio e não sou síndica profissional, mas eu gosto de gerir, de tratar com pessoas e vou me candidatar, eu posso ser eleita síndica lá. Os moradores que são os proprietários, que são candidatos a síndico, eles só têm que ver a questão da inadimplência, né? Que você só pode se manifestar nas assembleias se você for adimplente. Então, o síndico, morador ou não, ele pode ser candidato desse cargo no condomínio. Aí entra uma outra diferença. O cargo de conselheiro fiscal tem que ser proprietário. E, via de regra, os subsíndicos também têm que ser proprietários. Aí não pode ser inquilino. Mesmo que tenha procuração, não pode se candidatar a esses cargos. Mas síndico, qualquer pessoa pode ser. Maravilha, respondida aí a pergunta da Paula. Desculpa, Paula, fiquei com umas dúvidas aqui, mas foi respondida. A gente tem mais uma perguntinha em relação a vazamentos. Tem alguma lei que, sendo vazamento horizontal ou vertical, é de responsabilidade do condomínio ou não? Tem sim. Na verdade, são as normas brasileiras normas técnicas brasileiras, né? As ABNT, que os engenheiros que têm as atribuições de aplicá-las. E, na verdade, isso é um grande problema em todos os condomínios verticais, que você não sabe de onde vem o vazamento. A gente sempre pensa e indica para o síndico assim, aqueles vazamentos que são verticais, que são consideradas prumadas, os canos de ligações, que interligam todo mundo, são de responsabilidade do condomínio. Aqueles canos horizontais, que ligam o de cima com o de baixo, né, que tem, por exemplo, se o seu cano de baixo do seu banheiro está vazando e está afetando o de baixo, esse cano é sua responsabilidade, porque está dentro da sua unidade. Então, você tem que reparar o que está causando no dano de baixo. Só que isso realmente é um assunto bem complicado. Então, cada caso tem que ser analisado. E aí, lógico, nesses casos que são de responsabilidade entre proprietários, o síndico pode intermediar, ajudar. Mas, infelizmente, o síndico não tem o poder de falar, você vai arrumar porque você está causando problema para o de baixo. Aí, os dois moradores realmente que vão ter que buscar também o judiciário, caso não se resolvam. E vazamento é um problema comum também, né? Comum. Eu vou pedir, a gente está encerrando, infelizmente, já o nosso programa passou bem rápido hoje, com bastante participação, eu agradeço isso, mas eu vou pedir antes para o Rafael deixar aí um último recado para o pessoal, para os condôminos, para que eles tenham aí uma melhor maneira de resolver todas as situações. O que você diria, Rafael, por favor? Bom, eu diria para você ficar mais próximo do teu síndico, conversar com ele, quais são as atribuições dele, verificar também o que o condomínio precisa, o que você pode ajudar ele. Muitos assumem o cargo de síndico porque não houve na Assembleia quem quisesse ser o cargo de síndico e essa pessoa ela levantou a mão e assumiu esse papel. Eu falo para você, vai até o síndico, ajude ele. Uma gestão compartilhada, ela funciona muito melhor do que uma gestão unilateral. Eu falo para você, participe das assembleias. Por mais que você não goste daquele síndico que foi eleito, a tua participação dentro de uma assembleia é muito importante para a vida do teu condomínio e não para a vida só do teu síndico. Vou pedir o mesmo para a doutora Cristiane, que colaborou tanto com a gente hoje, por favor. Obrigada. O que a gente geralmente dá de conselho, tanto para os condôminos quanto para o síndico, é pense no outro, né? Você que mora num condomínio vertical ou mesmo horizontal, você não está sozinho. Por mais que você diz, eu sou proprietário, eu que pago, eu que comprei, mas você tem que pensar no outro também. Porque o outro está ali do seu lado, ele pode estar vivendo situações parecidas ou também pode ocasionar algum problema para você. Então, sempre ter essa compreensão, esse jogo de cintura com o seu vizinho. E o síndico, a pessoa do síndico, ele tem que sempre pensar que se ele se dispôs a fazer aquela função, se levantou a mão para aquele cargo, que ele haja da maneira mais correta possível, né? Sempre da legalidade. Pense que ele está administrando um dinheiro que não é dele, que é de várias outras pessoas. Então, ele sempre tenha, se ele não tem o total conhecimento, que ele busque empresas que possam colaborar com ele nessa gestão e também pense um pouco em cada pessoa que está ali dentro. E agir sempre dentro da legalidade, não fazer nada que foge à lei, para que ele também não sofra responsabilidade no seu patrimônio particular.
Maravilha, gente. É isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Nós recebemos aqui o Rafael Lima, que é contador e síndico profissional. Muito obrigada. Nada. E também a doutora Cristiane Miller, que é advogada, especialista aí nesse assunto relacionado a condomínios. Verdade, Muito obrigada, Imagina, viu? obrigada a vocês. Obrigado. E olha, como toda quinta-feira, daqui a pouco tem agenda cultural aqui, a gente encerra esse momento de debate, mas ainda tem Panorama MS, nós já voltamos daqui a pouquinho. Voltamos para o último bloco do Panorama MS, porque agora é hora de agenda cultural. A Giovana Prado preparou para a gente uma agenda recheada de novidades. Olha só. Oi, Luana. Oi, Carlão. Oi, pessoal de casa. Dia de agenda. E lembrando para você um final de semana cheio de lazer, cultura e arte. Pode anotar os programas. Neste final de semana, na Morada dos Baís sobe ao palco, hoje, quinta-feira, a banda 7-4, tocando rock nacional e internacional. Amanhã, sexta-feira, é a vez do projeto Boa Nova, trazendo os clássicos da Bossa Nova e MPB. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar a velha chama. Sábado é a vez do Whisky de Segunda, com muito blues para você curtir toda a noite. I'm such as long way from O grupo Vórtice Literário está no seu 46º encontro. A reunião é aberta e reúne mensalmente interessados em discutir suas leituras e sugerir livros também. Ela acontece no Sesc Cultura, dia 26, das 15 às 18 horas. E todos serão bem-vindos. E aí, já está se preparando para o carnaval? Então comece a ensaiar um samba no pé. Porque sábado, agora dia 26, o Cordão Valu volta com Sampre, com um show Samba de Chico, com destaque especial, claro, aos sambas de Chico Buarque, além de outros grandes sambas. A atração fica por conta da Charanga do Cordão Valu, levando as melhores marchinhas de carnaval de todos os tempos. Será no quiosque do Jeremias, começa às 18 horas e os ingressos custam R$10 e R$20. Gente, o Paulinho Manassés e o Miguelito têm um recado para vocês. Pessoal, estamos aqui para convidar vocês. Próximo dia 26. Paulinho Manassés e Miguelito na bateria, meu parceiro. Vocês vão curtir as músicas dos anos 80, tipo essa que estamos fazendo, e muito mais na Cervejaria da Floresta a partir das 19. Esperamos vocês lá, ok? E aí, gosta de balé?
Olha, o Teatro Glauci Rocha recebe no dia 26, sábado, às 19 horas, o espetáculo Gisele. É uma parceria da UFMS e do Estúdio Pantanal em Dança. São 47 bailarinos vivendo momentos românticos e trágicos. A apresentação faz parte do projeto Dança MS. A entrada é gratuita e os ingressos deverão ser retirados na bilheteria do teatro 30 minutos antes do início do espetáculo, tá? Aproveite! A Vila Carvalho está te convidando para o pré-carnaval com sua poderosa bateria que já está esquentando os tamborins. Será agora no sábado, dia 26, às 18 horas, na quadra da Escola de Samba. É isso aí, muita coisa boa para você curtir, aproveitar, escolher, reunir os seus amigos e cair na vida. Porque você já sabe, né? O que vale de tudo isso é o quê? Ser feliz. É isso aí, assim, com tudo isso a gente encerra o Panorama MS de hoje. Nós falamos sobre os principais conflitos nos condomínios, teve dica aí para quem anda perdendo os cabelos com os problemas, teve muita participação, eu agradeço muito você que entrou em contato com a gente. E se você chegou agora e perdeu o programa de hoje, é só acessar a nossa página no portal da Educativa. Aliás, a nossa página no YouTube, Portal da Educativa, é só pesquisar lá. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez, um beijo para todo mundo e eu passo a bola novamente para a Giovana, que sempre tem uma surpresinha aí para a gente encerrar o nosso programa. E vamos encerrar a nossa agenda em clima de carnaval, gostoso, né? Lá para cima. Sampri, dá o recado pra gente.